Estamos aqui para mais um Correspondente Médico e eu, particularmente, mais feliz do que o normal, porque voltamos a ficar aqui, pelo menos juntos no telão, hein, doutor? Para poder conversar, é sempre tão melhor. E isso tem um significado grande, não é? Se a gente se distanciou por causa da preocupação de Covid, agora a gente pode dizer que podemos baixar a guarda um pouquinho, pelo menos. Finalmente, né, Elisa? Finalmente. Tanto tempo, na verdade, você lá na bancada, eu por aqui. É lógico que você sempre aí participando e conversando com a gente levando informação, discutindo coisas importantes da medicina, mas eu também fico muito feliz, viu, Elisa? Da gente estar aqui junto novamente, mais perto um pouco, conversando sobre temas tão importantes. Vamos aqui então com um soquinho com o Doctor. Pronto, para a gente voltar ao nosso trabalho aqui pessoalmente, coisa boa. Ó, gente, hashtag Correspondente Médico no Twitter, conversa com a gente, manda sua mensagem. Agora há pouco eu fiz uma pergunta sobre a relação das pessoas com os pets. Eu perguntei lá pelo Twitter se você na sua casa tem pet, tem gato, cachorro ou qualquer que seja o seu pet, mas não só se você tem ou não, se ele modifica o seu humor e se é capaz de deixar você às vezes melhor, menos triste, dependendo do dia, porque a gente vai explicar aqui o que acontece no nosso cérebro, nessa convivência com os pets. Hashtag Correspondente Médico, participe, gostamos e muito. Antes disso, a gente começa falando sobre câncer de pele. Por quê? O prefeito de Manaus, o Davi Almeida, está se recuperando de uma cirurgia por causa de um câncer de pele na região do nariz. O prefeito da capital amazonense disse que foi diagnosticado com um tumor que tem um nome bem complicado, viu? Carcinoma basocelular. O Davi Almeida informou que vai trabalhar de casa essa semana para se recuperar da operação. E a gente deseja uma boa recuperação, viu, prefeito? Que tudo ocorra bem, fique tudo em paz e com saúde com você e sua família. Apesar desse nome que é bem estranho, né, diferente, esse é o câncer de pele mais comum que existe e considerado pelos médicos o menos agressivo. Doutor Fernando Gomes, carcinoma celular. Exato. E melanoma, eles são parecidos? Porque melanoma a gente está um pouquinho mais habituado a falar e a ouvir, né? Mas esse nome diferentão eu particularmente não conhecia. São tipos de tumor que acometem o maior órgão que a gente tem no corpo, que é a pele, que faz essa superfície e dá o limite do nosso corpo físico em relação com todo o ambiente. Apesar de ter um nome difícil e complicado, é mais comum do que o melanoma e tem um desfecho e um tratamento muito mais assertivo, de maneira que a pessoa pode ser realmente curada se for diagnosticado e tratado adequadamente. A causa principal, exposição aos raios ultravioleta. Então aqui fica a orientação que todo dermatologista, todo médico sempre fala. Pessoal, precisa tomar sol? Precisa. Vitamina D faz bem? Sim. É através do sol e da conversão na pele que a gente consegue uma grande porcentagem disso. Mas, por outro lado, a gente tem uma exposição aos raios ultravioleta de uma forma exagerada. Isso pode provocar alterações genéticas nas células, por exemplo, na camada basal. E com isso, então, as células começam a se multiplicar de uma forma desordenada. E aí, então, a gente tem o diagnóstico de câncer de pele. Aonde que acontece? Principalmente, Elisa, em regiões onde a exposição solar, ela prepondera. Então, rosto, pescoço, orelhas. Então, aqui, mais uma vez, a orientação ela vai além de você simplesmente passar o protetor solar. Sim. Qualquer barreira que possa proteger faz sentido. Então, um boné, um chapéu, óculos, coisas que você, na verdade, tenta, de alguma forma, limitar aquela exposição solar excessiva, porque são os raios ultravioletas que têm bastante correlação com a sua formação. E os sinais clássicos, né? Geralmente manchas na pele, feridas que não cicatrizam, às vezes feridas que têm um aspecto peroláceo, casquinhas mesmo, e acaba como se brilhassem um pouquinho, uma coisa diferente. Você percebe que alguma coisa não está normal. Que está fora do Isso, habitual. que está fora do habitual. Doutor Fernando, aqui o senhor explicando, né, onde exatamente pode ser mais acometido, rosto, pescoço e orelhas, aí eu logo fiquei lembrando, assim, quando a gente vê alguém passando protetor solar no rosto, por exemplo, geralmente, ainda mais para quem não gosta, passa ali a contragosto, né, só aqui, mas às vezes não passa no pescoço, não passa na orelha, até porque fica pensando, fica tudo meio gordurento, né, gorduroso, fica aquela coisa esquisita. Tem gente que é mais... que não gosta mesmo de protetor solar, mas a gente está falando algo muito além da nossa sensação do gostar ou não, de um problema que pode ocorrer com alguém, aqui a gente trazendo o assunto por causa do prefeito de Manaus. E assim, precaução básica, o protetor, que a gente fala tanto e que geralmente está ligado às questões estéticas, não é, porque eu quero ficar com a pele bonita, não quero ter manchas, mas olha o tamanho do problema que ele pode evitar. Sim, você pode evitar isso tendo um estilo de vida adequado para essa situação. É bom ter contato com a luz solar,
o cérebro agradece, muita coisa acontece do ponto de vista neuroquímico dentro da mente da gente. A gente sabe que ajuda a evitar a depressão, a melhorar a sua autoestima, a trazer mais saúde para dentro do corpo. Mas se você é daquele tipo que realmente não quer usar protetor solar e não gosta, você precisa evitar a exposição de uma forma agressiva, principalmente ali das 10 até as 4 da tarde. A gente sabe que nesse momento, com o sol mais em pino, o que acaba acontecendo é que os raios ultravioleta ficam mais poderosos para ultrapassar as camadas e provocar alterações como essas. Então, assim, tem que proteger, Elisa. Doutor, tratamento é basicamente a retirada do tumor e tem um pós-operatório. Imagino que a pessoa tenha de se cuidar. Basicamente, o tratamento significa retirar a lesão. Então, do ponto de vista cirúrgico, com margem de segurança, é retirada a lesão, verificado como estão as bordas, e dessa forma, então, a pessoa pode considerar aquele local curado desse problema, do carcinoma basocelular. É lógico que a avaliação ela deve ser feita por um dermatologista. Os dermatologistas têm a habilidade de fazer o diagnóstico, e, portanto, o olhar de um dermatologista é extremamente importante. É um exame físico realmente apurado. Você imagina, é um especialista que a vida inteira ficou acostumado a ver lesões, principalmente na pele. E o tratamento acaba sendo feito por eles. Voltamos aqui, doutor Fernando Gomes, obrigada, viu, por esse intervalo aqui, essa conversa. E interessante, até antes da gente só seguir para o próximo assunto, só deixa eu comentar aqui com o doutor, o Matias citou a questão dos médicos, né? E o trabalhão que eles têm de ter, às vezes tendo nada, né? Você não está num ambiente hospitalar? Às vezes simplesmente a boa vontade, né, Elisa? E o que a gente percebe é o seguinte, o ser humano, por mais que exista uma sensação de insegurança no ar, se agarra a algumas coisas. Então você imagina, o simples toque de uma sirene pode trazer alguma sensação de estabilidade e as pessoas acabam adotando o protocolo e de alguma forma passa aquela sensação, como o Matias falou, de alguma normalidade. Apesar de a gente saber que é um clima totalmente hostil e difícil de lidar durante um período muito longo de tempo. Pois é, a gente nem consegue imaginar o que é o sentimento de quem está por lá. Bom, voltando aqui para o correspondente médico, o assunto que a gente traz agora, a gente quer falar sobre pets. Você tem pet na sua casa? E gato, cachorro ou qualquer que seja o animal, por qual motivo a gente está trazendo esse assunto aqui? O quanto os bichinhos podem ajudar pessoas numa mudança de humor. E a gente vai aproveitar que a gente tem aqui o Dr. Fernando Gomes, um expert em cérebros, para contar para a gente o que acontece exatamente com o nosso cérebro quando a gente tem esses momentos de afeto aí, que seria uma terapia animal, né? E uma universidade no Canadá avaliou qual o impacto do contato com cães no tratamento de diferentes problemas de saúde. Mais de 200 pessoas participaram do estudo, em que um grupo passou apenas por terapias convencionais. E o outro grupo teve a ajuda de um encontro de 10 minutos com cãezinhos adestrados. O resultado da experiência mostrou que a proximidade com os cachorros ajudou e muito no bem-estar dos pacientes. Vamos aos resultados aqui então, doutor Fernando, desse estudo. 10 minutos então por dia com esse cachorrinho adestrado. Você percebe que não é muito tempo e que trouxe pouco, impacto... só 10 minutos, verdade? Sim, mas trouxe impacto considerável, 43%. Controle ou redução da dor, 48% redução da ansiedade e 46% da depressão. É muito bacana ter esses números aqui para mostrar, porque intuitivamente a gente já sabe disso. Por exemplo, criança adora passear no zoológico, porque tem bicho. Sim. Nós já sabemos em diversos hospitais que tem tipo um serviço chamado cão-terapia, em que periodicamente crianças, principalmente que estão há muito tempo internadas, recebem visita de cães que são adestrados e, enfim, se divertem e relaxam. Mas existe um motivo pelo qual isso acontece. O cérebro humano ele entra em sintonia com o animal e diversos neurotransmissores acabam sendo liberados. Então a gente pode imaginar a ocitocina, que tem muito a ver com o carinho e a formação de elo e afeto. A ocitocina é um hormônio? É um hormônio que ajuda tanto a mulher quando está grávida a ter o seu próprio hormônio parto, do amor, isso, da paixão, aquela ou na sensação. injeção do leite, isso, e também na formação do vínculo. Então se você tem essa questão do toque, essa formação de um elo que pode ser afetivo, de confiança, isso é muito bacana. A própria serotonina, a própria dopamina. Então, são circuitos que acabam sendo acionados durante um momento e você percebe, não é um tempo muito longo, Elisa. Ninguém está falando para você ter um cachorro do seu lado a todo momento, se bem que isso também é bem bacana. Sim. Mas a gente está falando isso aqui consegue impactar de uma maneira não farmacológica, trazendo alterações que são benéficas, principalmente para pessoas que estão numa situação
enfim, tratando uma doença, uma situação mais difícil de saúde. É legal a gente ver traduzido em números o nosso achismo, né? O nosso conhecimento empírico ali, a experiência do dia a dia, de constatar que de fato, nossa, na hora que vê um cãozinho, pode ver na rua. Bom, vou dar um exemplo aqui da Avenida Paulista. Você tem um monte de gente séria, focada, todo mundo sempre atrasado, né? Incrível como a gente está sempre atrasado. De repente aparece alguém passeando com um cachorro. É incrível o que um cachorro é capaz de mudar na feição das pessoas, doutor. As pessoas sorriem, perguntam se podem fazer um carinho, se podem encostar. Então, a gente visualiza isso, o quanto o humor de uma pessoa muda. E esse estudo agora, trazendo com exatidão mais de 200 pessoas que participaram de um estudo, metade não participou do contato com animais e a outra metade sim. O que nos traduz em números as mensagens que estão chegando. A Thaís Miranda disse que tem um cachorro e ele tem um papel fundamental no meu tratamento da depressão. Doutor Fernando, então a gente vê aqui um baita de um companheiro, hein? Um auxílio muito importante mental para o dono ou para a dona. O comportamento, principalmente do cachorro, é um comportamento muito interessante porque ele lembra uma criança que tem mais ou menos até uns 3, 4 anos de idade no máximo, que é companheira, está do lado, participa, independente do que aconteça, sempre ela vai buscar o carinho, vai oferecer, na verdade, a sua presença e isso faz com que a sua autoestima melhore. E a gente sabe, né, o próprio sistema nervoso autônomo parasimpático em ação, que é aquele responsável por tranquilizar a gente, trazer um pouco de sensação de bem-estar, sabe aquele fôlego no meio de uma grande confusão? É isso que ele acaba proporcionando. Doutor Fernando, que pena que nós temos todos os dias um tempo, porque o Felipe está dizendo que tem uma gatinha, que o humor dele muda tanto para o mal quanto para o bom humor. Porque ela é alucinada por sacolas, nem sempre ele está a fim de brincar, mas ela está sempre sendo uma ótima companhia. E mais vários outros comentários. Ana Cláudia, eu tenho um gato chamado Petisco. Eu consigo me desconectar da ansiedade, pensar nele ao invés de pensar nos meus problemas é como uma fuga muito benéfica. Quantos comentários, hein? Mande #correspondente médico no Twitter, que aí amanhã, quem sabe, a gente volta a esse assunto com mais perguntas para o doutor Fernando, porque o nosso tempo já acabou, doutor. Ah, minha nossa. É que a gente aqui, pessoalmente, conversa mais, né, doutor? O papo vai. Essa prosa é bacana, a gente leva a informação de saúde para todo mundo e a gente gosta da sua participação. Sempre. #correspondente médico. Doutor, muito obrigado. Obrigado a você, Lisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.